Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre fé e política, mas eu quero tocar num ponto específico, a família e o seu papel na sociedade. Então, fique ligado! Nós não podemos negligenciar a família na discussão da política atual, em prol de uma ideologia ou de um partido que corrompeu os valores de uma sociedade e levou a nossa democracia ao pior nível moral e ético. A família tem sido constantemente atacada e oprimida por aqueles que deveriam protegê-la e zelar por ela. Nessas eleições, estes assuntos voltaram à tona, não apenas por um candidato, mas pelas pautas dos partidos políticos e pela sociedade de um modo em geral. Não é de hoje que leis e práticas são adotadas por autoridades políticas, deturpando o significado e os valores familiares na tentativa de acabar ou ressignificar o conceito de família e seu papel na sociedade. Há quem diga que lutar pela família no meio político não seja um tópico importante, porém eu preciso discordar desta opinião, pois a família é a base e o alicerce que sustenta toda uma sociedade, e a história nos ensina isso. É na família que aprendemos os primeiros princípios e valores que carregaremos para o nosso convívio na sociedade, inclusive na política. Deus, em sua palavra, estabeleceu o padrão de família e a inseriu diretamente em sua missão. Ele não apenas elegeu e chamou indivíduos, mas envolveu as famílias na sua missão. Por mais que a salvação seja uma questão individual, a fé que transforma o indivíduo tem um alvo coletivo e comunitário, inclusive dentro das famílias. A família sempre foi alvo da missão de Deus. Ela não pode ser descartada. Pelo contrário, precisamos lutar por famílias fortes e saudáveis. Gênesis 2:24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia é clara: homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e assim formarão uma só carne. Ou seja, o homem deixa a casa de seus pais e forma uma nova família com uma mulher. Deus estabelece o padrão familiar da sociedade e a insere na sua missão. A história bíblica comprova que a família nunca esteve fora dos planos de Deus. Pelo contrário, é através dela e de suas relações que a sociedade se sustenta. A família de Noé, ao ser convocada por Deus, cumpriu a sua missão no plano de Deus. Ao eleger e chamar Abraão, Deus envolveu sua família na missão. Gênesis 12:5 diz: e tomou Abraão e Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Quem obedeceu não foi somente o patriarca, o chefe do clã, mas toda a sua família, incluindo um sobrinho, servos e outras pessoas. O teólogo holandês Johannes Blau disse que o chamado de Abraão marcou o princípio do processo de restauração da humanidade na comunhão com Deus. A história dos descendentes de Abraão é basicamente a continuação do relato do trato de Deus com todas as nações, ou seja, todos os homens e todas as famílias. Deus também tinha uma promessa na vida de Jacó e sua família estava inserida nesta missão. A história de Jacó também deixa ensinos valiosos sobre os cuidados que devemos ter com a família para não perdermos os nossos filhos no propósito de fortalecer a unidade familiar. Quando Deus também chama a Moisés, sua família estava inserida na missão como parte do povo de Deus. Ao serem libertos do Egito e saírem pelo deserto rumo à terra prometida, Deus não libertou apenas indivíduos, mas famílias inteiras da opressão do faraó. Josué reafirmou o compromisso da sua família na missão de Deus, onde ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus,
teve sua família inserida na missão. Suas falhas e seus erros também impactaram diretamente a sua descendência. Em Davi, vemos nos seus filhos as consequências de um pai ausente e o que isso pode causar em sua família. Mas a família de Davi nunca esteve ausente dos planos de Deus, para o bem ou para o mal de Israel, por causa do pecado e das escolhas erradas. No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, registrado em João 2, de 1 a 11, acontece em um casamento, pois é na família que tudo começa. A primeira instituição criada por Deus foi a família. O Senhor estabeleceu a ordem divina na primeira casa, no Jardim do Éden. Portanto, a família é um projeto de Deus, não apenas uma simples ideia de sociedade. Uma igreja, uma sociedade forte, é aquela que tem a sua base fortalecida na família, que conhece a palavra de Deus e vive os seus princípios. Quando nós olhamos para a igreja, quando buscamos um avivamento, quando queremos uma sociedade mais justa, mais endireitada, precisamos entender que este processo começa na família. Este texto fala de Jesus em uma festa de casamento, quando uma família está sendo instituída, ou seja, uma nova família começando. Portanto, você precisa entender que o primeiro lugar onde Deus derrama das suas bênçãos e milagres e sinais é na família. Na família, nós vemos a manifestação da graça e do amor de Deus. Aprendemos a amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, animando uns aos outros. Portanto, você precisa entender que Deus se importa com as famílias. Ele se importa com o seu casamento e é do desejo de Deus que você viva um casamento feliz e que você tenha uma família feliz. O livro de Atos mostra o papel da família na expansão da nascente Igreja de Cristo. A igreja não apenas se reunia nos templos, mas também nos lares, ou seja, em ambientes familiares. O livro de Atos mostra como a conversão de Cornélio impactou todos na sua casa, seus parentes, servos e amigos. Atos 10, de 24 a 48, relata a grande quantidade de pessoas impactadas pelo Evangelho, famílias inteiras. Os primeiros convertidos foram grupos familiares que deu à igreja uma identidade familiar a partir da família nuclear e da relação comunitária com Cristo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, exorta e instrui as igrejas a respeito dos princípios familiares, relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos. Temas sobre família e igreja permeiam pelas epístolas paulinas. Em Efésios 5 e 6, Paulo ensina e faz uma exposição sobre as relações familiares, trazendo a relação da igreja com Cristo dentro do padrão familiar. O amor de Cristo pela igreja é ilustrado como o amor de um esposo por uma esposa. A imagem de um noivo e sua noiva aparece na visão apocalíptica no final da Nova Jerusalém, ou seja, dentro de um caráter familiar. Ross Bender expressa o propósito de Deus para a família nestes termos: se afirmarmos que as famílias cristãs são agentes ativos e não objetos passivos na sociedade, perguntamos qual é a natureza da missão que Deus lhes confiou. Esta missão é principalmente ser uma pequena comunidade na qual Deus, em seu amor, faz pactos e se encarna nas relações humanas. É uma comunidade construída sobre um pacto no qual o amor e a fidelidade são princípios fundamentais. Também é uma comunidade que se estende para compartilhar seus recursos com pessoas e famílias com as quais entra em contato. É uma comunidade com um verdadeiro e radical estilo de vida. É um lugar onde as necessidades íntimas mais profundas de cada membro podem ser cumpridas e onde as pessoas são preparadas para as relações humanas e liberadas
para dar-se a si mesmas a outros, como Cristo a si mesmo se entregou. Proteger a família dos ataques sofridos pelo mundo deve ser a prioridade para os cristãos e para a igreja, pois uma sociedade forte e saudável só é possível através daquilo que a sustenta, a família praticada e vivida dentro dos padrões de Deus. Se os verdadeiros cristãos, discípulos de Cristo, não lutarem pela família, de quem nós esperaremos para lutar? Os partidos políticos que seguem as ideias de Karl Marx e Antônio Gramsci, conhecido como marxismo gramsciano, que desejam um controle absoluto do Estado? Uma igreja mais perto da Bíblia é uma igreja não rendida a ideologias populistas, que se mantém firme na pregação do Evangelho e na sua missão na terra, que cuida e luta pela sobrevivência moral e ética de uma sociedade a partir da família, o alicerce e a base que sustenta toda uma sociedade. Que Deus abençoe as famílias brasileiras, Deus te abençoe, graça e paz, e até a próxima.